Salve estudante, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de física. Essa aula é sobre calorimetria. Nós vamos aprender a calcular as mudanças de temperatura, a mudança de estado físico e vamos aprender a resolver problemas a partir do gráfico de mudança de estado. Beleza? Então esse termo calorimetria ele se refere à medida de metria do calor. Ou seja, a gente vai aprender a quantificar o calor. Quanto calor eu preciso para que uma determinada transformação ocorra. Tá? Então, a gente vai trabalhar dois tipos de transformação, aquela em que varia a temperatura do corpo, mas não varia o estado físico desse corpo, e o contrário, aquela que varia o estado físico do corpo, ou seja, tem uma mudança de fase, uma mudança de estado com temperatura constante. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, que dois corpos em contato, trocando calor de alguma forma, né? Lembrando que são três formas de trocar calor, a condução, quando os corpos estão encostados diretamente, a convecção, que é a troca de calor entre os fluidos, né, gás e líquido, e a irradiação, que é a troca de calor via ondas eletromagnéticas. Essas trocas de calor elas só vão ocorrer quando dois corpos ou dois sistemas têm temperaturas diferentes. Tá? Enquanto as temperaturas forem diferentes, o corpo de menor temperatura ele recebe calor do corpo de maior temperatura, até que as duas temperaturas se igualam, e aí o calor cessa, ou seja, para a troca de energia entre os corpos. A primeira troca de calor que a gente vai ver é a troca de calor sem mudança de estado, ou seja, com variação de temperatura. Isso vai ocorrer de acordo com essa equação aqui, o Q, que é a nossa quantidade de calor, a gente vai medir em calorias, tá certo? Caloria não é a unidade de medida do Sistema Internacional, tá? Para energia. A unidade de energia é o Joule. Só que aqui nesse contexto da calorimetria, as calorias são mais utilizadas, você já vai ver por quê, tá? A massa, ela é dada em gramas, tá? O Czinho é o calor específico. O que é o calor específico? É uma característica de cada material, de cada substância. E ela diz o seguinte, é a quantidade de calor necessário para fazer 1 grama de uma certa substância variar em 1 grau Celsius. Vou te dar o exemplo da água, que é o nosso material aqui norteador, tá? Se você pegar 1 grama de água e der 1 caloria para esse 1 grama de água, ele vai aquecer 1 grau Celsius. Ou se você pegar 1 grama de água a uma determinada temperatura e retirar, água líquida, tá certo? E retirar 1 caloria, esse 1 grama de água ele vai resfriar 1 grau Celsius. Ou seja, o calor específico ou o calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a última grandeza aqui, então o Czinho é caloria por grama grau Celsius, a unidade de medida. E aqui o ΔT. ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, é a variação de temperatura, e ele é dado em graus Celsius. Tá? Então, de novo, as unidades de medida utilizadas aqui são as unidades mais utilizadas nos principais vestibulares. Porém, não são as unidades de medida no Sistema Internacional, que a gente vai anotar aqui agora, tá? Com outra cor aqui, vamos anotar em vermelho. Para quantidade de calor, para energia, a gente usa o Joule, tudo bem? Para massa, a gente vai usar o quilograma. Vou colocar aqui entre colchetes, tá? O quilograma. Para temperatura, a gente vai usar o Kelvin. E para calor específico, a unidade de medida no Sistema Internacional é o Joule por quilograma Kelvin. Se você tiver que fazer alguma conversão de unidades, o exercício ele vai te dar a base para essa conversão. Tudo bem? O importante é você ter em mente o seguinte, essa equação que vai reger como os corpos variam de temperatura ao ganhar ou perder energia térmica ou ao entrar ou sair calor desse corpo, desse sistema. Tá? E a equação é a seguinte, Q, que é quantidade de calor, é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. A gente vai apelidar essa equação de Q-macete. Então, a partir de agora, quando eu falar Q-macete, você já sabe que está mudando a temperatura do corpo porque ele está ganhando ou recebendo energia. Beleza? Então, para ilustrar essa parte, eu quero fazer um exemplo com vocês. Tá? O exemplo diz o seguinte, 100 gramas de um certo material sofre um aquecimento de 80 graus Celsius após receber 2.000 calorias.
de uma fonte de calor. Determina o calor específico desse material. Tá? Então olha que tranquilo, a gente já tem alguns dados aqui, ó. Vou anotar os dados aqui em cima. A massa é de 100 gramas. A quantidade de calor é de 2.000 calorias. 2.000 calorias. Variação de temperatura é final menos inicial. Tá? Aqui no caso ele fala que é um aquecimento de 80 graus Celsius. Se é um aquecimento, a temperatura final ela é maior do que a inicial. Tá? Ou seja, esse valor vai ser um valor positivo. Então o nosso Δθ é maior que zero, é 80 graus Celsius. Se é um resfriamento, a temperatura final é menor que a inicial. Então, quando eu faço uma subtração de um número menor por um maior, esse resultado é negativo. Tá? Ou seja, quando é um resfriamento, Δθ é negativo. Quando é um aquecimento, o Δθ, a variação da temperatura, é positivo. E aí tem uma consequência. Olha que legal. O nosso quimacete, ele diz o seguinte, ó, quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Ora, a massa é sempre positiva. O calor específico também é um valor sempre positivo. Agora, se o Δθ é positivo, ou seja, se a gente está falando de um aquecimento, tá? Então vai ser positivo vezes positivo vezes positivo, ou seja, o nosso calor é positivo. Sempre que o corpo recebe calor, recebe energia térmica, o que é positivo. Tudo bem? Agora, se é um resfriamento, esse Δθ vai ser negativo. Tá? Então, mais vezes menos é menos. Ou seja, sempre que for um resfriamento, o Q é negativo. Então, sempre que eu perco calor, vai ocorrer um resfriamento. E o número aqui do meu Q, ele vem negativo. Então, aqui a pergunta é o C. Ele quer saber o calor específico. Tá? Então, vamos isolar o Czinho aqui. Ó. Quantidade de calor é igual. Ó, a massa está multiplicando, vamos passar dividindo. O Δθ também está multiplicando, vamos passar dividindo. Isso é igual ao calor específico. Tá? Então, o nosso calor específico ficou. Quantidade de calor é 2.000, dividido pela massa, que é 100 gramas, e a variação da temperatura é 80 graus Celsius. Olha que beleza. A gente pode cortar aqui, ó, um zero com zero, um zero com zero, tá? Então ficou 2 sobre 8, isso daqui é igual a 1 sobre 4, ou seja, o nosso calor específico é 0,25 calorias por grama grau Celsius. Isso quer dizer que cada grama de material só precisa de 0,25 calorias para mudar em 1 grau Celsius. Então, resolvendo mais um exercício aqui desse assunto, tá? Ou seja, mudança de temperatura. Ele diz o seguinte, uma barra de 100 gramas de um certo material está inicialmente a 100 graus Celsius. Essa barra é mergulhada em 300 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, que está armazenada em uma garrafa térmica ideal. Determina a temperatura de equilíbrio, assumindo que o calor específico do material e da água são respectivamente 1,8 e 1,0 calorias por grama grau Celsius. Então o problema basicamente está dizendo o seguinte, você tem 100 gramas de uma barra, ela está a 100 graus Celsius, você vai colocá-la dentro de um recipiente com água, esse recipiente é ideal, ou seja, ele não permite entrada ou saída de energia térmica, ele não permite o calor aí fluir por esse recipiente, por essa garrafa térmica. A gente também pode chamar esse tipo de recipiente isolado ou recipiente fechado termicamente. Ou calorímetro ideal também é utilizado. Então, o corpo de maior temperatura, ou seja, a barra, ele vai perder calor para a água, então ele vai diminuindo, a barra vai diminuindo a sua temperatura, enquanto a água vai aquecendo. E chega uma hora que as duas temperaturas se igualam, tá? Essa é a temperatura de equilíbrio, essa é a pergunta. Qual que é a lógica que a gente vai utilizar para resolver esse problema? É o seguinte, a água ela vai receber calor, então o calor da água é positivo, então vou ter um Q da água maior que zero. Já a barra ela vai perder calor, então o calor da barra é negativo, é menor do que zero. Porém, a quantidade de calor que a barra perde é exatamente igual à quantidade de calor que a água recebe. Então um número positivo
mais um número negativo, só que esse número em módulo é igual ao primeiro, isso vai dar zero. É como se fosse 100 menos 100, tá? Igual a zero. Então a quantidade de calor que um recebe é igual ao que o outro ganha, então a gente pode resolver esse tipo de problema de equilíbrio térmico utilizando essa equação aqui, ó. Quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da barra é igual a zero. Se nós tivéssemos um terceiro corpo, aí seria QA mais QB mais QC igual a zero, e mais corpos, a gente segue esse processo, e o zero vem da onde? Ele vem daqui, ó, garrafa térmica ideal, tá? Ou seja, esse zero quer dizer que não entrou nem saiu calor aí do meu sistema, todas as trocas aconteceram lá dentro. Tudo bem? Então, só para facilitar aqui a execução do exercício, eu queria fazer uma tabelinha com vocês, para a gente colocar esses valores aí. Bom, é para a água, né? E para a barra é a massa, o calor específico e a temperatura inicial, tá? O Δθ, lembrando aqui, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a massa da água é de 300 gramas, o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, e a temperatura inicial da água, ó, 20 graus Celsius. Como as unidades são as mesmas aqui para a água e para a barra, eu nem vou colocar unidade. Mas é legal, um problema de vestibular, você colocar assim, tá? Pode colocar aqui em cima, aqui no cabeçalho da sua tabela, tudo bem? Para a nossa barra, a massa é 100 gramas, o calor específico é 1,8 e a temperatura inicial é de 100 graus Celsius. Tudo bem? Então a gente vai utilizar aquela equação que a gente já combinou lá em cima, que é a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da barra é igual a zero. Lembrando que o Q é o macete, é MC Δθ. Então aqui vai ficar assim, ó. A quantidade de calor da água é a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes o Δθ da água, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial da água, mais a quantidade de calor do B, a massa do B, massa da barra, calor específico da barra, vezes o Δθ da barra, ou seja, temperatura final menos a temperatura inicial da barra, tudo isso igual a zero. Chamar sua atenção aqui para o seguinte, ó. A nossa pergunta, a nossa incógnita, é o θ final. E esse valor é o mesmo daqui, tá? Nas duas partes aqui da nossa equação, porque a temperatura de equilíbrio é justamente quando as duas temperaturas se igualam, tá? Então esse θ é o mesmo nas duas partes aí, tá? Bom, vamos substituir esses valores? Então aqui vai ficar 300, olha lá, ó, massa da água, ó, 300, vezes o calor específico, que é 1, vezes temperatura final a gente não sabe, menos a inicial da água, que é 20, mais a massa da barra é de 100 gramas, vezes o calor específico, que é 1,8, vezes temperatura final a gente não sabe, a pergunta, menos a inicial, que é 100. Então eu vou pedir para você pausar esse vídeo aqui e tentar resolver essa equação, tá? E você despausa daqui a pouquinho e confere se o seu resultado bateu com o nosso resultado. Tudo bem? Então, beleza, estou confiando aqui que você pausou. Continuando aqui, ó, 300 vezes 1 vai dar 300. Então é 300 θ menos 20 mais o 100 vezes 1,8 é 180 vezes θ menos 100. Tudo isso igual a zero. Não esquece de, na prova, no vestibular, você colocar o igual a zero. Aqui a gente vai fazer uma distributiva, ó. Essas duas partes. Então, distribuindo aqui, temos o seguinte. 300 vezes θ, 300 θ. Menos 300 vezes 20, olha lá, 3 vezes 2 dá 6. E 3 zeros, né? 1, 2, 3 zeros, então
3 zeros. Mais. Aqui 180 vezes θ vai ser 180 θ. E aqui, ó, 18 vezes 100, então é menos, esse menos aqui. 18 vezes 1 é 18, e aí 3 zeros. 3 zeros, daqui vai ser 18.000, né? Então a gente tem a seguinte equação, ó. 300 θ menos 6.000 mais 180 θ menos 18.000 é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver essa equação? A gente vai juntar essas duas partes que tem θ e as duas partes que não tem θ. Então, 300 θ mais 180 θ vai dar 480 θ. Lembrando que o θ é a nossa temperatura final, é a nossa pergunta. Menos 18.000 menos 6.000 é menos 24.000. Menos 24.000. Tudo isso igual a zero. Esse menos 24.000, esse 24.000 está subtraindo, pode passar somando. Então ficou 480. θ é igual a 24.000. O 480 está multiplicando o θ, ele passa dividindo. Vamos ver se aqui dá para simplificar, ó. Cortou. Ficou 2.400 dividido por 48. Vamos se permitir fazer essa continha na calculadora, pode ser? Olha lá. Então vai ficar 2.400 dividido por 48 é igual a 50. Então o nosso θ é igual a 50 graus Celsius. Duas coisas eu quero ressaltar aqui. Problemas de equilíbrio térmico, de encontrar a temperatura final, você sempre resolve assim, fazendo a soma dos calores igualando a zero. Tá? A segunda coisa é que a temperatura de equilíbrio ela tem que estar entre as temperaturas, entre a menor temperatura e a maior temperatura dos corpos. Aqui no caso só tinha dois corpos, 20 e 100. 50 está entre 20 e 100, então ok. Quando eu falo estar entre, não é ser a média, mas estar entre mesmo. Então agora falando ainda de transformações térmicas, só que agora a gente não vai falar da mudança de temperatura, mas da mudança de estado físico. Tá? Então lembrando que basicamente a gente tem aí no dia a dia 3 estados da matéria, tá? Que seria o sólido, o líquido, o gasoso, mais um quarto estado que é o plasma. Um exemplo de plasma é o fogo, tá? Que seria a plasma do elemento oxigênio. Cabe a gente lembrar que todos os elementos químicos eles podem ser encontrados nesses 3 estados da matéria, ou também considerando o plasma em um quarto estado. A gente não fala muito de plasma porque a matemática para entender o plasma é um pouco mais complexa, a gente não vê no ensino médio. Tá? Então a gente trabalha basicamente com o sólido, o líquido e o gasoso. Qualquer elemento químico pode ser encontrado em qualquer um desses 3 estados, só vai depender da sua temperatura e da pressão. Não é intuitivo a gente pensar em ferro gasoso, por exemplo, mas a gente sabe que em estrelas de grande massa, de grande temperatura, você vai ter ferro gasoso aí na atmosfera dessa estrela, por exemplo. Tá? Também não é muito intuitivo a gente imaginar em elementos leves, tipo hélio ou hidrogênio, no estado sólido, mas é sempre bom lembrar que a 0 Kelvin, ou seja, no menor estado de temperatura possível, qualquer elemento é sólido. Tá? Eu não tenho líquido ou um gás a 0 Kelvin. A 0 Kelvin, nessa temperatura, qualquer coisa é sólida. Então, para a água abaixo de 0, a gente tem o estado sólido, isso a 1 atm, né? Entre 0 e 100 seria o estado líquido, e acima de 100 a gente vai ter o estado gasoso da água. E para cada substância, a gente vai ter esses 2 pontos bem definidos. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, isso pensando em pressão constante. Tá? Se a gente variar a pressão, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão variar também. Para mudar de estado, uma certa massa de um certo material vai precisar receber uma certa quantidade de energia, tá? Ou vai precisar perder uma certa quantidade de energia. E isso vai acontecer de acordo com a seguinte função, de acordo com a seguinte equação. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. L é o calor latente, tá? Então, o calor latente, o L aqui, coeficiente de calor latente, ele diz o seguinte:
a quantidade de energia que faz uma certa massa de um certo material mudar de estado. Por exemplo, vamos trabalhar aqui com a água. O L de fusão da água, vocês vão ver nos próximos problemas, que é para água, tá? É de 80 calorias por grama. Ou seja, você tem gelo a 0 graus Celsius. Ele já está na temperatura para mudar de estado, tá? Para ocorrer a fusão. Para você derreter 1 grama de gelo, você vai ter que dar 80 calorias para esse 1 grama de gelo que já está a 0 graus Celsius. Ou se você pegar 1 grama de água que já está a 0 graus Celsius, para você congelar esse 1 grama de água líquida, você vai ter que retirar dele 80 calorias. Se você aumenta a massa, você vai ter que aumentar a quantidade de energia e assim por diante. Tudo bem? É importante a gente saber também o seguinte: eu vou ter um calor latente para fusão e eu vou ter um calor latente para ebulição. E esses valores são diferentes. O calor de ebulição sempre é maior que o calor de fusão, tá? E no caso da água é de 540 calorias por grama. Aqui no caso o calor de ebulição é bem maior do que o calor latente de fusão. Você não precisa ficar preocupado com esse valor, com esses números, tá? Eles são dados da prova, eles vão ser dados para você fazer os cálculos aí. Então, geralmente, quem você vai ter que calcular é a quantidade de calor, geralmente a quantidade de calor, ou a massa. Então, nesse exemplo 3, a gente vai calcular aí o seguinte: determine o calor necessário para evaporar 50 gramas de água líquida a 100 graus Celsius, tá? Lembrando aqui que os 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, tá? E ele dá um dado para a gente: calor latente de ebulição é igual a 540 calorias por grama, o valor que a gente acabou de ver. Então ele quer saber o calor necessário, ou seja, ele quer saber o que? A quantidade de calor ou a quantidade de energia. Isso daqui é a nossa massa e aqui é o nosso L, tá? Então é só a gente aplicar a nossa equação para a mudança de estado. Olha lá, quantidade de calor é massa vezes calor latente. Eu apelido essa equação de Q mole, mas se você não gostar, você pode criar um outro nome para você lembrar, ou ficar com Q igual a ml mesmo. Então a quantidade de calor é igual a massa de 50 gramas, o calor latente de ebulição aqui é 540. Então aqui vai ser, já estava certo, né? 50 vezes 540. Esse trabalho aqui tá bem nas coxas. Então, fazendo um remendo aqui, você percebeu que eu errei, eu digitei errado, né? Tava muito cansado ontem à noite enquanto gravava esse vídeo para vocês. Então vamos remendar aqui rapidinho, tá? Então, 50 gramas vezes 540 calorias por grama é igual a 27.000 calorias. Falou. E já acabou. É só isso, tá? Então, falando de mudança de estado, a gente precisa ressaltar duas coisas. A primeira é que mudança de estado ela ocorre nos pontos de fusão e ebulição. Ou seja, as mudanças de estado não ocorrem em qualquer temperatura, tá? Mas em temperaturas específicas. E esses dados eles têm que vir na prova, tá? A não ser que seja o caso da água, em que o ponto de fusão é 0 e de ebulição é 100 graus Celsius, e nem sempre o vestibular vai te dar esse dado, tá? Pressupõe-se que você sabe. E a outra situação é que ou a matéria ou a substância muda de estado ou ela muda de temperatura. Ela não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Isso a gente está falando de substâncias puras, por exemplo, água pura. Se for uma mistura de água com álcool, por exemplo, tá? A gente não vai ter um ponto de fusão, mas uma faixa de fusão que começa ali com o ponto de fusão da água e até o ponto de fusão do álcool. A mesma coisa acontece para a ebulição. Mas nos problemas de física, a gente sempre vai utilizar substâncias puras, tá? Pode ser que numa prova de química tenha uma mistura, mas aí é um outro assunto. Para ilustrar isso, vamos dar uma olhada aqui no exemplo 4. Ele diz o seguinte: determina o calor necessário para descongelar 100 gramas de água sólida inicialmente a menos 20 graus Celsius. Tudo bem, primeira coisa que a gente vai salientar aqui é que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, o gelo a menos 20 não derrete. Tá? Primeiro a gente vai ter que aquecer esse gelo de menos 20 até o ponto de fusão, que é 0,
E aí eu vou precisar de uma quantidade de calor, que a gente vai chamar de Q1. E quando ele chega em zero, a gente vai precisar de mais calor para derreter o gelo. Então, fazendo um simples diagrama aqui, ó. No início a gente tem o quê? No início a gente tem sólido, né, o gelo, a menos 20 graus Celsius. Ele vai receber uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar aqui de Q1, tá? E vai acontecer o quê? Primeiro, ele aquece. Então, eu vou ter sólido a 0 graus Celsius, recebendo mais uma certa quantidade de calor, que a gente vai chamar de Q2. A gente vai ter agora sim, vai ocorrer a fusão. Então, eu vou ter líquido a 0 graus Celsius, tá? Então, repara que aqui, na primeira transformação, era sólido, continua sólido, tá? Não mudou o estado. Porém, a temperatura que era de menos 20 foi para zero. Se mudou a temperatura, é que mole ou que macete? Se mudou a temperatura, é o que macete. Olha que legal. A mudança de temperatura está nessa equação. Na outra equação, no que mole, não tem. Agora repara aqui. Do segundo para o terceiro bloquinho aqui, que vai ocorrer a segunda transformação, era sólido e passou para líquido. Então tive uma mudança de estado. No entanto, era zero aqui a temperatura e continua sendo zero. Tá? Então, se mudou o estado, é mole ou macete? É mole, tá? Então, vamos calcular essas duas transformações, Q1 e Q2, e depois somar esses valores. Então, olha lá, para o Q1, aqui está faltando um dado para a gente, tá? O Czinho do gelo é meia caloria por grama grau Celsius, tá certo? Então, Q1 é um macete. Então, Q1 vai ser, bom, a massa de 100 gramas. O calor específico é meio. E a variação da temperatura vai de menos 20 até zero, tá? Então, aqui vai ser 0 menos 20, que vai dar mais 20. É só se você lembrar, é um aquecimento, a variação da temperatura é positiva, tá? Então aqui o nosso Q1 vai ser, aqui meio vezes 20 é 10, e 10 vezes 100 é 1000. Então 1000 calorias, esse é o nosso Q1, tudo bem? Agora para fazer o Q2, a gente já viu que é uma mudança de estado, ou seja, um Qmole. Então Q2 vai ser, aqui a nossa massa é 100. O nosso calor de fusão, o calor latente de fusão é 80. Então o nosso Q2 é 8.000 calorias. A pergunta é o calor necessário para ir de menos 20 sólido a água líquida a zero, ou seja, eu vou ter que fazer Q1 mais Q2. Que vai ser igual a 9.000 calorias e acabou o problema. Se for uma prova de alternativa, talvez a alternativa esteja assim, ó. Ou 9 kg, que quer dizer 1000, né? Calorias. As duas respostas estão corretas. Beleza, agora a gente vai falar do gráfico de mudança de estado, tá? Esse cara é campeão de prova. Dá uma olhadinha, porque ele não é difícil, tá? Então aqui a gente tem um gráfico que é a temperatura pela quantidade de calor, tá? Que seria então graus Celsius por caloria ou quilocaloria ou joule, tá? Beleza. Repara que ele começa aqui colado aqui no gráfico de temperatura, ou seja, que a quantidade de calor é zero nesse instante, tá? Então ele vai recebendo calor, ele vai aumentando aqui a quantidade de calor, vai aumentando a sua temperatura. Até então, beleza. É uma linha reta. Então, se está variando a temperatura, esse Q1 aqui é um macete. Tudo bem? Até que ele chega nesse ponto onde ele continua recebendo calor, mas ele não varia a sua temperatura. Tá? Aqui está ocorrendo uma fusão. Esse é o ponto de fusão. Tá? Então, esse primeiro patamar horizontal, aqui ele vai receber um Q2. Tá? E o nosso Q2
a um mole. Tudo bem? Depois que ele muda totalmente de estado aqui do sólido para o líquido, aqui em 2 está acontecendo a fusão. Tá? Ele vai receber mais uma certa quantidade de calor, que a gente vai chamar aqui de Q3. Tá? E a sua temperatura vai variar de novo numa reta. Então Q3 também é um macete. Tá? Aqui eu estou no estado líquido. Aqui é o estado sólido. Aqui em 2 é sólido mais líquido, né? Eu tenho essa transição, então é tudo gelo, que vai diminuindo a quantidade de gelo, aumentando a quantidade de líquido, até ficar tudo líquido nesse ponto aqui, ó. Tá? E nesse segundo patamar vai ocorrer a ebulição. Então aqui é o nosso Q4, e o Q4 é um mole também. E aqui em Q4 a gente vai ter líquido mais gás, mais gasoso. Tudo bem? Então é sempre assim: uma reta inclinada, uma horizontal, uma inclinada, uma horizontal. Tá? No caso aqui, se o vapor continuar recebendo calor, ele vai continuar subindo. Só que agora a variação de temperatura de gás a gente não estuda aqui em calorimetria, a gente vai estudar em termodinâmica, tá? Que seriam aqui algumas aulas mais para frente. Então essa parte a gente não vê aqui em calorimetria. A gente vai ficar até aqui, até a ebulição, tá? Então aqui o Q4 é uma ebulição. Tudo bem? Vamos fazer um exercício desse assunto então? E o exemplo 5 ele diz o seguinte: o gráfico a seguir representa as transformações térmicas sofridas por 200 gramas de um certo material. Observe o gráfico e julgue os itens a seguir. Tá? Então a gente tem aqui um certo material que começa a menos 40 graus Celsius. Tá? Ele vai receber calor até ele chegar em menos 20 graus Celsius. Tudo bem? Repara que esse gráfico não está em escala, tá certo? Depois que ele chega a menos 20 graus Celsius aqui, ele vai continuar recebendo calor, porém a sua temperatura não sobe. Repara que não acontece isso, mas ela fica numa reta horizontal, ou seja, aqui está ocorrendo uma mudança de estado. Tá? Eu vou supor que aqui ela está no estado sólido, tudo bem? Porque se estivesse no estado líquido, aqui seria vapor, seria uma ebulição, e a gente não estuda aquecimento de vapor aqui em calorimetria. Tá? Então aqui deveria ser o estado sólido. Tá? Aqui é sólido mais líquido. E aqui para cima é líquido. Tá? Então ele fala o seguinte: o ponto de fusão do material é menos 20 graus Celsius. Olha lá, menos 20 graus Celsius é a temperatura do nosso primeiro patamar horizontal aqui. Então aqui está ocorrendo fusão. Então sim, verdadeiro, o menos 20 graus Celsius é o ponto de fusão. O segundo item diz o seguinte: a menos 10 graus Celsius o material é sólido. Olha lá, esse item está incorreto. Por quê? Ele vai ser sólido para temperaturas abaixo de menos 20. Tá? Menos 21, menos 22, daí para baixo, até o zero absoluto, é sólido. Acima de menos 20, esse material ele vai ser líquido. Tá? Então não é sólido. Esse material vai ser líquido. Olha lá, o menos 10 deve estar por aqui, né? Não está em escala. E aqui, ó, a minha reta já está inclinada. Então, esse segundo item é falso. O terceiro item diz o seguinte: o calor sensível ou calor específico no estado sólido é de 0,4 calorias por grama grau Celsius. Olha lá, isso daqui a gente sabe fazer, tá? Era o nosso exemplo 1. Então vamos calcular aqui o nosso Q1. Como aqui no estado sólido de menos 40 a menos 20 ele está aquecendo, então é um macete. Tá? Então, isolando aqui o Czinho, que é o que a gente quer saber no estado sólido. Então, calor específico no estado sólido vai ser o Q1
dividido, a massa está multiplicando, passa dividindo. Beleza. Então o calor específico no estado sólido vai ser, olha lá, para ele sair de menos 40 até menos 20, ele recebeu 1,6 quilocalorias, ou seja, 1.600 calorias. A massa é de 200 gramas. E a variação de temperatura, de menos 40 a menos 20, ele aqueceu 20 graus. Tá? Então, simplificando aqui dois zerinhos, ó. Esse vai embora com esse. Esse daqui vai embora com esse. Tá? Então, embaixo ficou 40, em cima 16. Então, fazendo aqui na nossa calculadora, 16 dividido por 40 é igual a 0,4. Então, o calor do sólido, calor específico no estado sólido é 0,4 calorias por grama grau Celsius. Então, está verdadeiro o nosso item. Nosso terceiro item. Partindo aqui para o terceiro, ele diz o seguinte: o calor específico do líquido é de 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a gente vai ter que calcular. Tá? Calor específico, Czinho, é aqui de menos 20 para esse segmento de reta até os 60. Tá? Então, de novo, o Czinho do líquido, já aproveitando essa equação aqui, ó, vai ser igual a Q2 sobre massa delta θ. Já substituindo os valores, o Q2 é daqui de 24,4, é de 11,6 a 24,4, né? Então, fazendo essa continha, 24,4 menos 11,6 é igual a 12,8. Então, 12,8 quilocalorias é 12.800 calorias. Dividido por 200, olha lá, já posso cortar 0 com 0 aqui, vezes a variação de temperatura de menos 20 até 60 é 80. Tá? Então, o calor específico do líquido, vamos de novo aqui usar nossa calculadora. Isso daqui vai dar 0,8. Olha lá, 128 dividido por 160. Isso daqui é 0,8 calorias por grama grau Celsius. Tá? Então, o nosso item 4 está falso. Não é 1, é 0,8. E no último item ele afirma o seguinte: o L de fusão é de 100 calorias por grama. Vamos ver? Então a fusão está ocorrendo aqui de 11,6, de 1,6 até 11,6, ou seja, são 10 quilocalorias, o nosso Q2. Então temos que Q2 é mole, então o nosso L vai ser o Q2 sobre M. O nosso L vai ser o Q2, a gente acabou de ver que 11,6 menos 1,6 é 10.000, né? Dividido por 200. Simplificou aqui, ó. Então, 100 dividido por 2, o L é igual a 50 calorias por grama. Aqui ele está afirmando que é 100, né? Então, essa também está falsa. Aqui não é 100, é 50. Tudo bem, estudante? Então, com isso a gente conclui aqui a nossa aula de calorimetria. Resolvemos aqui 5 exemplos, tá? Deixa aqui nos comentários se ficou algum conceito não totalmente compreendido, beleza? Muito obrigado por ficar comigo aqui até o final, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, incentiva esses professores aqui a continuar fazendo trabalho, produzindo conteúdo para vocês, tá? Então até o próximo vídeo, falou!